Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos acompanham. Esse aqui é mais um Papo de Gestão, um produto do vestiário que eu converso e falo com aquelas pessoas que fazem o futsal acontecer, fazem o esporte acontecer por fora das quadras, né? A gente tá tentando aqui abrir o leque, trazer todo tipo de personagem para essa história, todo tipo de personagem para essa resenha, para esse papo de gestão. E hoje eu tenho a grata satisfação de trazer um cara que me ajudou muito principalmente no meu quase pós-carreira ali, né? Não, antes de tudo, antes de mais nada, já vou chamar ele para conversa. Vem para cá, Pinduca, como é que você tá, irmão? Tudo certo? Fala, careca, tudo bem? Que bacana estar aqui com você, cara, compartilhando esse momento. É um prazer enorme, cara, poder compartilhar um pouquinho sobre a psicanálise, o esporte, a saúde mental aí com você e com o seu público, né? Um forte abraço para todos. Valeu, irmão, valeu. Cara, eu ia apresentar você, eu ia falar da psicanálise, eu ia já entrar ali em alguns temas, alguns assuntos. Já eu falei, não, deixa eu chamar o Pinduca para resenha, já deixa eu chamar ele aqui para cá, porque ele sabe muito mais do que isso, né? E você foi um cara muito importante para mim, você foi um cara muito importante, principalmente pro meu pós-carreira ali, né, irmão? Eu escutei uma vez, eu não lembro quem foi que falou, né? Que o atleta ele morre duas vezes, né? A primeira morte dele é quando ele para de jogar, porque é muito difícil você fazer essa transição, né? Você está acostumado a fazer uma coisa a vida toda e de repente se perde, né? Você não tem mais aquele dia a dia, você não tem mais aquela adrenalina, você não tem mais aquele calor da torcida, seu mundo desabe, você, tipo, acostumado a fazer algo durante muito tempo, tem que falar assim, tá, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida, né? E foi nesse momento que eu te conheci. Então, se apresenta pra gente, né? Fala o que que é a psicanálise, enfim. Que legal. Careca, é o seguinte, primeiro esse momento do atleta, né? Eu vou começar por onde você traz esse questionamento, né? Essa incomodação, porque é um fato, né? Quando você pensa que o atleta, ele tem uma vida voltada para o esporte, quando ele encerra essa vida, para ele é uma primeira morte, né? Entre aspas aí, por tudo o que o esporte representa para o atleta. Não é só as quatro linhas, né? Não são somente as quatro linhas. É tudo que está envolto nisso, né? A aceitação do público, a aceitação da família, do torcedor, do clube. O atleta ele é paparicado, ele vai ali no dia a dia, né? As pessoas gostam de estar perto dos atletas. Então existe muitas coisas que envolvem esse momento, né, da vida da pessoa, que não dura muito, né, careca? Uma vida esportiva, né? A vida Sim. do esporte ela é curta, relativamente curta, comparado a algumas profissões. E isso acaba, cara. E quando acaba, muitas vezes na nossa cultura, como nós não temos uma raiz muito forte aí na questão da educação formal, né, da escolaridade ou da preparação psicológica da pessoa, ela não sabe para onde vai, não está preparada para enfrentar o mercado de trabalho, não sabe o que vai fazer, e aí começa a pirar a cabeça. Então, nós não podemos falar um pouquinho sobre o assunto, mas quando você me pede para me apresentar, eu acho que é importante dizer que eu sou uma pessoa que eu venho do esporte, como um ex-atleta, jogador de futebol, depois professor de educação física, que foi para o lado da gestão esportiva, que aprofundou o conhecimento na pedagogia do esporte. Em algum momento, né, isso há quase 10 anos atrás, conheci a psicanálise, que é um estudo, né, criado há mais de 120 anos atrás pelo Sigmund Freud, que hoje, né, no século 21, sofreu uma série de atualizações, se é que eu posso chamar dessa forma, porque a psicanálise ela trabalha exatamente com o subjetivo do ser humano, né? Trabalha com aquilo que nós não conseguimos pegar, trabalha com aquilo que está no nosso inconsciente. E aí eu acabei trazendo, cara, esse conteúdo, né, da psicanálise para o esporte, para tentar ajudar os esportistas, os atletas e principalmente, né, os familiares, as pessoas que estão envoltas a esse meio. Então, hoje eu sou um psicanalista, eu atendo pessoas não esportistas, mas 90%
das pessoas que hoje eu atendo são atletas. Atletas como você, que vivenciou o esporte no mais alto nível, né, do profissional, e atletas amadores, atletas que estão na formação, crianças, adolescentes, familiares. Então, meu trabalho está muito concentrado nisso. E também um assunto que é legal nós abordarmos aqui, eu acabei de lançar um livro que se chama O Jogo Interno, que fala exatamente, né, sobre a saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. E hoje eu vou divulgando isso, careca, nos 4 cantos aí do Brasil e do mundo. Onde eu posso, eu levo essa mensagem sobre a saúde mental. Esse final de semana, inclusive, né, nós estamos falando aqui do futsal, eu fui convidado para fazer os comentários da transmissão das finais da LPF, de todos os campeonatos de base, e aí eu dei um título, né, eu chamei a minha participação de comentários e conteúdos. Por quê? Nós fizemos uma experiência bem interessante. Durante os comentários técnicos, táticos do jogo, nós falávamos sobre a importância da saúde mental, nós falávamos sobre a importância da relação humana acontecendo nesse ambiente, cara. Foi bem legal. Sim, sim. Não, eu imagino, velho. Legal demais, legal essa iniciativa da Liga Paulista, né? Foram as finais das menores, né? Se eu não me engano, né? Exato, é isso aí. Do Sim. sub-7 até o sub-17. Pô, legal demais. E assim, cara, eu, desde pequeno, assim, desde quando eu comecei a jogar na base, sempre. Não que tive problemas com saúde mental, né? Mas eu sempre tive muita pressão, né? Ainda mais por ser goleiro, né? E hoje a gente vê essa molecada, hoje a gente vê essa garotada, né? O futebol, da maneira que tá evoluindo, da maneira que ele vem crescendo. Hoje um menino com 11 anos de idade, se esse menino tem muita qualidade, esse moleque tem muita. Os clubes já veem ele como uma joia, como um futuro promissor, assim, para trazer um retorno financeiro para o clube no futuro. A gente já vê esse menino sendo tratado como se ele fosse um profissional. Mas na verdade ele tem 11 anos de idade, né? Esse moleque, às vezes, ele sai do interior do estado dele, vem para um grande centro, traz a família, ele já traz uma responsabilidade gigante com aquilo que ele está sendo preparado para entregar lá na frente, né? Então ele deixa de ser criança muito jovem, né? Olha só, é interessante você trazer esse assunto, porque há 3 semanas atrás eu comecei a cuidar de um garoto que ele está num grande clube aqui da capital de São Paulo, né, capital paulista, e ele tem exatamente 11 anos, por isso que vale a pena eu compartilhar. Ele Sim. tem um patrocínio da Adidas de recurso material e financeiro, ele tem uma ajuda de custo que a gente chama, mas é um salário do Corinthians, que é o clube que hoje ele está, e ele tem um empresário custeando a moradia da família, alimentação, lazer, né, mais um salário. Quer dizer, ele tem um aporte financeiro com 11 anos de idade que sustenta a família. E esse menino, em determinado momento, dificuldade de fazer gols, 5 jogos sem fazer gols, e aí nós estamos falando de 5 jogos. Pensa, um atleta profissional passa às vezes um pouco mais sem fazer gol, faz parte do processo. E com 5 jogos sem fazer gol, a pressão nesse garoto começa a aumentar. E aí você vai cuidar da família, cuidar do atleta. Eu fiz uma pergunta para a mãe logo de saída, assim, eu falei, mãe, desde quando esse menino vive essa intensidade? Desde quando ele deixou de ser criança? E ela disse assim, ó, desde os 7 anos, olha o que eu tô falando, ó, 7 anos, quando ele foi para o Palmeiras. Então, esse menino, quando ingressou num grande clube com 7 anos, ele perdeu a sua infância normal, vamos colocar entre aspas, de ser criança. E aí ele tem 11 anos, hoje ele é o provedor da família. É uma inversão, careca, né? Aquele que deve ser cuidado, cuidando da família. Então, olha para ele o que é não fazer gol. É o sustento, é a projeção, é a segurança, é a alimentação, é a mãe, é o pai, é a moradia. Tudo isso está na cabecinha de um garoto de 11 anos
totalmente imatura, né? Porque é natural, com 11 anos, você ser imaturo. E aí, o menino chega num estado assim, explodindo, né? Com essa pressão que você disse. E aí eu pergunto, cara, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de soltar pipa. Pô, que bacana. Quando você solta pipa? Ah, não dá, é difícil, né? Então, olha a castração de uma fase fundamental do ser humano, que é a fase infantil, sendo projetada já para isso que você falou, para aquilo que é o futuro, que é ser jogador, que é ter fama, que é ter dinheiro. Então, realmente, esse trabalho de saúde mental, né, de orientação, é importante para a criança entender esse processo. Para os pais, que são os teóricos acolhedores, não se transformarem em mais um ou mais dois, né, pai e mãe, que exerce a pressão na criança. Então, esse trabalho eu tenho certeza, né, e esse livro traz exatamente isso, né? A essência do livro é ajudar as famílias e os envolvidos, né, técnicos, comissão técnica, nesse processo, cara. Entendi. E entrando nisso que você está dizendo, eu ia concluir, tipo, falando que muitas das coisas que acontecem na construção, né, da carreira, na construção, na projeção do garoto, né, a gente está colocando um menino que, por ele ter tudo isso, ele já é um fenômeno já, né? Mas muitas das coisas que acontecem nessa construção, ele vai levar para o profissional, ele vai levar para a vida adulta dele, assim, né? Medos, inseguranças, né? Se não forem tratadas quando criança, isso vai se refletir lá na frente, né, irmão? É É, tudo uma. Tá tudo muito interligado, né? Eu falo isso por conta do que? De atitudes, né? Pode ser que seja uma atitude de indisciplina, pode ser que seja qualquer coisa, assim, né? sabe o que acontece, careca? Nós, né, e eu tive esse conhecimento só com a psicanálise. O esporte, ele foi encampado pela psicologia, que nós chamamos de psicologia esportiva, que está muito ligado à psicologia comportamental, progressista, positivista, aquela que vai, né, vamos para frente, pô, caiu, levanta, vai que você consegue, tem que focar, tem que treinar, rala, rasga e continua na pegada, não tem bola perdida, sabe esse lance? Você goleiro que Você tá, treina você mais, né? a gente está te dando tudo, você tem tudo que você precisa, né? Porra, Esperou a vida, mano, esperou a vida é só, inteira por esse momento, vai é para só jogar cima, bola. é só Exato. jogar. É, Aí eu quero fazer uma analogia com você aqui. Imagina o seguinte: isso aqui é um abismo e eu estou aqui na beira do abismo. A galera tá assim, ó, vai, dá um passo à frente, continua, vamos que você consegue, foca na sua chegada. Um passo à frente no abismo, careca, você vai cair, parceiro, você vai morrer. Essa é a psicologia que a gente está com ela dentro do esporte. Esse fragmento de psicologia que eu vivenciei, que você vivencia até hoje nos bate-bolas. É o que eu, nos jogos de várzea, na brincadeira do final de semana, eu vivencio isso. Agora, o que a psicanálise vai dizer se você estiver na beira do abismo? Vai chegar para você e falar, careca, onde você está? Como você foi parar aí? Agora que você tem consciência, para onde você quer ir? Você quer recuar? Você quer ficar parado? Você quer ir para a lateral? Ou você quer realmente se jogar? Às vezes você está preparado com um paraquedas, lá embaixo tem uma rede de contenção, você fala, eu vou continuar, pô. Mas é consciente. Você conduz, você não é conduzido, não é jogado para frente, entendeu? Então, isso, cara, é uma relação que muda totalmente a estrutura total. completa da família para suportar esse ambiente. Sim, Esse sim, ambiente é pesado, é duro, cara. é muito pesado, né? E eu falo por experiência própria. Todas as vezes assim que eu tive consciência, eu consegui desfrutar muito mais. E eu conseguindo desfrutar muito mais, eu consegui render muito mais, assim, sabe? Aquela pressão de jogo, tipo, Pinduca, chegou um momento da minha carreira, assim, que em alguns momentos. Eu até você sabe disso, né? Porque Sim. eu já compartilhei várias e várias coisas com você. Mas chegou um momento, velho, em 2018, quando eu tava no Atlântico. Foi a minha primeira liga que eu joguei como titular. Chegou um momento do ano, assim, que, tipo, tinha um jogo importante no sábado. Na quinta-feira já começava a entrar um clima de guerra dentro de casa. Eu entrava no meu quarto, ficava fechado no quarto escuro
só saía para treinar, para comer e às vezes ali para levar meu filho na escola, para fazer uma caminhada, voltar, mas era o dia inteiro fechado em casa, num quarto escuro e tipo se preparando para o jogo, para tentar render, para tentar entregar ali tudo que eu queria, né? Tudo que eu poderia entregar. Foi o ano que eu fui o melhor goleiro da liga, fiquei entre os melhores goleiros do mundo, cheguei no final de liga. Só que chegou um momento que eu falei assim, irmão, isso não é vida, velho. Isso não dá. Não tem como eu viver assim, não tem como eu criar meus filhos assim, não tem como eu ter um casamento feliz dessa maneira, né? E aí, depois do jogo, quando você ganha aquele momento de êxtase, que é o momento da folga que você tem ali um dia de folga, e aí, tipo, a grande maioria, né? Eu, por exemplo, ia no mercado, comprava bebida e consumia álcool demais, né? Porque era aquele momento de, ai, né? E aí no outro dia você tinha que levantar e vamos para outra. E eu entrei num ciclo desse assim, cara, que era não tinha como, né? Não tinha como. E eu vejo a grande maioria dos caras que conseguiram muito sucesso, eles serem muito não é individualistas, mas eles olharem muito para dentro de si, serem muito egoístas com tudo que está ao seu redor, sabe? Egoísta, ele não consegue ser um bom pai, ele não consegue ser um bom marido, ele não consegue ser um bom filho, ele não consegue ser um bom amigo. Ele só olha para ele e ele tenta fazer de tudo para ele entregar aquilo, para ele performar aquilo, né? E a gente olha aqui do lado de fora e a gente acha uma maravilha. Nossa, olha esse cara, olha como ele treina, olha como ele é dedicado, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. Só que, velho, às vezes quem tá ao redor dele sofre muito com isso, né, irmão? Olha que interessante, Careca. Você trazer esse depoimento, como é importante você, como um grande atleta em nível internacional, compartilhar isso, cara. Porque quem está dentro sabe desse mundo, desse momento, quando tem um pouco mais de consciência. Quem está fora não imagina o que é isso. E quem está dentro, que não é o atleta, que é a família, que é o filho, que é a mãe, o pai, cara, sofre de um jeito que a gente não consegue nominar. E muitas vezes, quando você traz esse egoísmo, o que acontece? Careca, nós somos educados numa sociedade onde só o primeiro tem valor. Só que, num campeonato, vamos fazer um número aqui por cima, Campeonato Brasileiro, para dar referência. Você tem 20 equipes. Se cada equipe tem 30 atletas no seu elenco, nós estamos falando de 600 pessoas com um nível semelhante, porque está todo mundo lá, que 20 vão chegar. Um goleiro vai ser campeão. Um. Vamos contar com reserva dele? 2. Às vezes o clube tem 3 goleiros do montante aí de 600 seres humanos que vão ficar pelo caminho. E quem são esses caras que estão pelo caminho? São os bostas, né? São os caras que, mano, não servem para nada. É o cara que falhou, é o cara que não chegou. É o Só que antes, pipoqueiro, é o não sei o quê. mano, é o perna mole, é o cara que não dá. Então, só que antes, olha que muito louco isso, cara. Só que antes do início do torneio, falava-se assim: todo mundo vai chegar, todo mundo pode chegar, você tem condição. Cara, como que todo mundo vai chegar? É impossível. O primeiro lugar só tem um lugar. O primeiro lugar não tem 10 lugares. Então, quando a gente olha, e ontem eu falei isso lá na transmissão das finais da Liga, porque, pô, é lindo você acompanhar uma final dos garotos sub-7 até o sub-17. Das meninas, cara, pô, cada menina é sensacional. Só que para elas chegarem ali, alguém precisou perder. Ninguém pensa nisso. Alguém se colocou na condição de perdedor para criar no mundo um ganhador. Então eu devo cuidar dos meus adversários. Cuidar significa reconhecê-lo como um ser humano, respeitá-lo como um ser humano e compartilhar os sentimentos como um ser humano. Eu tive um problema muito interessante, cara. Pindu, rapidinho, o que seria Sim, isso? O que seria esse respeitar como ser humano? O que, legal.
O que seria isso, assim, na prática, para a galera entender? Careca, vamos entender então. Ó, eu não vou deixar de dizer que isso aqui tá tudo no livro que eu tô falando para vocês, tá, galera? Para quem quiser se Tá. aprofundar depois. Mas, ó, eu vou jogar com você. Qual é a concepção que nós somos educados? Um Guerra, contra o outro. guerra, Contra é guerra. batalha, Contra é guerra. matar. Então vamos começar assim, ó. Primeiro, eu vou jogar um com o outro. O que é um com o outro? Primeiro, eu vou reconhecer, cara, que você é um ser humano. O que é um ser humano? Você treinou, como eu treinei, você se dedicou, você abriu mão, você tem seus problemas pessoais com família, trabalho, dia a dia, como eu tenho. Então, nós somos seres humanos semelhantes. Então, eu reconheço você nesse lugar. Eu não vou matar o meu semelhante. Tá louco? Não dá. Respeitar, cara, principalmente, eu posso viver uma admiração e não uma inveja. Respeitar é aceitar você com as suas diferenças, que algumas são melhores do que a minha e outras são inferiores do que a minha. Então, um dia você vai ganhar. Pô, valeu, parceiro, hoje foi o seu dia. O meu melhor não foi suficiente para vencer o seu melhor. E num outro dia eu vou ganhar. Quer dizer, o meu melhor foi melhor que o seu naquele momento. Então, o respeito é essa convivência, né? E o que é compartilhar, careca? Compartilhar é o seguinte, cara, como que eu vou bater uma bola com você, né? Você como meu adversário, e eu vou querer matar você se amanhã nós estamos juntos, cara, compartilhando o mesmo ambiente, você na minha casa, eu na sua casa, nossa família se entendendo. Por que eu não posso compartilhar o meu sentimento com você? Falar, careca, hoje eu perdi, mano, eu tô nervoso, tô injuriado, tô louco da vida. E você acolher com o sentimento, né? Compartilhando seu. Cara, eu tô feliz, mas, mano, o jogo é assim, tamo junto, abraça aqui, vamos pra próxima. Hoje foi a minha vez. E aí pode rolar resenha, o bate-papo descontraído, pode ter alguma coisa mais humana. Eu vou contar um fato para exemplificar isso tudo que eu falei. Nós estávamos nas finais do Brasileiro do ano passado. Eu fui atender um atleta que chegou na final. Cara, ele foi disputar um jogo e ele abraçou o goleiro contrário antes do jogo. Pô, chega aí, brothers, os caras convivem na mesma casa, assim, ó, parceiro, né, família juntas. E ele foi pro jogo e fez um jogo ruim. Parceiro, o preparador de goleiro ficou na fúria. E por que ficou na fúria? Ele dizia assim, ó, porra, como que o meu goleiro vai chegar dando abraço e beijinho no goleiro adversário? É guerra! Tem que chegar matando! Não pode olhar para a cara dele. E eu não concordo com isso, cara. Porque hoje nós saímos, careca, de uma relação vertical, onde alguém mandava e o outro obedecia, que a gente chama pai orientadora, de uma relação ética e social, onde alguém mandava e alguém obedecia. E nós saímos desse lugar, entramos no horizontal. Depois da internet, com a disseminação da comunicação, cara, a gente não vive mais de cima para baixo. A gente vive horizontal. Um pai hoje, ele está perdendo a força. O pai que eu digo, a representação de pai às vezes, né? O técnico, o chefe da empresa, o diretor lá da empresa, o patrão. Hoje é horizontal. A gente precisa criar juntos, careca. Eu não posso mandar você fazer. Eu preciso pensar em como nós faremos juntos. Eu não preciso querer matar o meu adversário, mas eu tenho que entender que depois do nosso cumprimento, do nosso compartilhamento, é um jogo e eu vou jogar pela vitória. Eu nunca entro no campo para perder, mas eu tenho que saber que do outro lado tem um ser humano, cara. Como que eu vou quebrar esse cara? Tá louco? Então, esse exemplo que para mim é assim fundamental e por isso que foi para o livro esse assunto, que eu tenho que ter um princípio para viver a competição no século XXI. Olha que eu vi uma coisa nesses 2 dias, sábado e domingo aí, nas finais da liga, né, de futsal. Cara, todos os jogos teve jogada dura, mas jogadas leais. Eu não vi um garoto ou uma garota dando uma butinada desleal no adversário. Cara, isso me chamou muita atenção, principalmente das meninas. E aí, no comentário durante o jogo, o Luciano, o Gil, os caras falaram, porra, como que isso tá acontecendo? Que legal. Eu falei, olha, é simples entender.
essa relação horizontal não permite que eu seja desleal. E aí você pega as modalidades, né, que estão chegando nas Olimpíadas. O surf, o skate. Cara, o skate, enquanto o adversário está na pista, o outro está torcendo. E quando ele acerta uma manobra, todo mundo comemora. Porque o acerto da manobra sobe o nível técnico da competição, exige que eu seja melhor, né? Então, essa reflexão para mim ela é fundamental e é fundamental entender o seguinte, Careca e todos vocês que estão nos acompanhando. O elemento mais importante da competição não é a bola, não é o campo de jogo, não é a raquete, não é a determinação, não é a vontade de vencer, não é o treino. O elemento mais importante da competição é o adversário. Se você tirar o adversário do jogo, Tem acaba jogo. o jogo, mano. Não tem jogo. Por mais que eu queira ganhar, eu preciso cuidar desse cara para ele existir. E eu só existo porque ele existe. Olha esse momento agora. Olha como eu preciso do outro. Por que, que eu estou aqui? Porque cada um dos seus seguidores aí, dos seus telespectadores, existem e eu estou aqui por eles. Você existe e me trouxe para cá. Se não é a sua existência na minha vida, cara, não faz sentido eu estar aqui. Se não existe Sim. um público do outro lado, por que, que você faz esse programa? Porque você tem um outro que é um ser importante. E no futebol, ou seja qual modalidade for, o adversário é o que me dá consistência de viver. Eu só vivo porque ele existe. Eu só jogo porque existe alguém para jogar comigo. E eu só ganho porque alguém às vezes perdeu para que eu pudesse ganhar. Isso Entendi. sentido para você, queria te ouvir um pouco também. Não, entendi, irmão. Faz todo sentido pra mim. E eu sempre fui um cara que eu muito competitivo, sempre gostei muito de ganhar, de ganhar. Sempre gostei muito de vencer, né? Fui educado assim, a vida inteira eu cresci assim e peguei o gosto pela vitória, assim, né? Vamos dizer, né? A partir do momento que aconteceu tudo que aconteceu na minha vida e eu tive que sair da competição com a intenção de voltar depois, né? Sair, fui cuidar da minha família, fui cuidar. Que eu vi que existe um mundo fora do esporte, que eu entendi que existe um mundo fora das quadras, fora desse ambiente tóxico, né? Que é o que às vezes é alguns vestiários, né? Não são todos, irmão. Não Sim, são todos, não são todos. Mas alguns, muito pesados, né? De... E o pesado que eu falo assim é de você ter que entregar, você tem que performar. Velho, não importa o que tá acontecendo com você, não importa o que tá acontecendo com a tua família, você tem que entregar, você tem que performar, tem que dar o teu melhor. Esquece tudo e vai embora, né? E eu vi que existe essa outra vida fora, eu falei, cara, eu não quero mais voltar para lá, né? E acho que esse foi o ponto principal para eu encerrar minha carreira, para eu falar assim, não quero mais estar lá, né? Quero estar dentro do futebol, dentro do futsal, de outra maneira, de outra forma, né? Então foi isso o que me deu paz para eu deixar de jogar, né? Enfim, e essa parada que você fala do compartilhar, agora eu tô vivenciando isso muito de perto, mas em outra modalidade, né? Porque eu falei, porque do mesmo jeito que eu falei que eu não quero estar mais lá, faz muita falta, velho, o vestiário, faz muita falta a resenha, faz muita falta o dia a dia, faz muita falta a rotina de um profissional, a rotina de um atleta, o contato com as pessoas, né? Ter um professor. E aí agora eu comecei a me aventurar no futevôlei. E aí olha que dentro legal. do futevôlei eu consegui preencher, né? Só que lá é um hobby, lá eu não jogo para me tornar profissional. Às vezes eu chego em casa, a Carol vira para mim e fala assim: "Amor, já percebeu que você tá levando o futevôlei como que você quer para ser o melhor do mundo? Você tá achando você tá achando que você tá jogando futevôlei para, velho, para jogar contra os melhores, para ser o melhor jogador do mundo de futevôlei, mas calma, velho, isso é só um hobby, né? Vai com calma, vai ali, aceita mais aceita mais ali que você é
que você é um aprendiz, né? E é muito Cara, louco colocar nessa posição de aprendiz, irmão. é muito legal. E o trabalho com a saúde mental, né? Ela vai preparar, porque assim, não vai acabar o esporte de alto rendimento, não vai parar essa movimentação, principalmente no futebol de campo, né? Masculino, essa movimentação bilionária aí que a gente vive, né? A gente enxerga, que representa uma fatia pequena, porque a real não é essa realidade bilionária, a real da massa de 95% é a dificuldade do dia a dia, atraso salarial, baixo salário, desemprego, enfim. Mas vamos entender esse ambiente do esporte. Quanto mais preparado psiquicamente eu tiver, melhor eu convivo com isso tudo. Porque, vamos ser real, não vai acabar. Né? Por mais que eu tenha um ideal de mundo perfeito, Não vai não vai acabar. chegar lá. Vai ser Não, sempre não. assim, irmão. Vai Vai ser ter sempre pressão. assim. E o que eu vejo é que tá piorando cada vez mais. Sim, vai ter Cada vez mais. pressão, vai ter cobrança, vai ter dinheiro envolvido, vai ter sacanagem envolvida, vai ter um Pinduca, monte de coisa. Pinduca, eu até tava falando com alguns amigos meus esses dias, né? Que a galera dentro da minha modalidade, dentro do futsal, né? Tá cobrando o atleta da mesma maneira que o Gabigol é cobrado no Flamengo. Só que o cara não recebe 1% do que o Gabigol Não, recebe lá. esquece, Entendeu? É esquece. uma proporção totalmente, né, diferente uma da outra, assim, né, velho? Mas Cara, tá cada vez mais a cobrança, cada vez mais o atleta tem que dar mais, o atleta tem que render mais, o atleta tem que ser mais profissional, o atleta tem que fazer isso, o atleta tem que fazer aquilo, aí pega os exemplos do lado de fora, né? Ó aquele cara, como ele vive, como ele faz, como não sei o que lá, né? Mas e é uma fatia, né? O que as pessoas trazem para a realidade é um recorte, não é a real mesmo do dia a dia do atleta, né, careca? Não tem jeito, cara. Eu vou dar um exemplo bem simples assim, porque na resenha aqui é legal a gente falar. Eu deixei de bater, eu fui jogador de futebol de campo, sempre joguei, em algum determinado momento, trabalhando com esporte, falei, não vou mais jogar não, porque tinha muito contato, e eu sempre tive um jogo muito pesado. Por quê, né? Na psicanálise, depois eu entendi que o meu pai valorizava quem chegava junto. Então, meu estilo de jogo, apesar de ser pequeno, era forte. E aí eu falei, não vou mais jogar não, porque eu posso me machucar. Então eu vou deixar de jogar. Fiquei lá um tempo sem jogar, uns 4 anos sem jogar. Mas agora, 45 anos, você fala, cara, o tempo está passando tão rápido e eu amo tanto essas 4 linhas que eu quero estar lá, mas eu não quero estar lá do jeito que eu estive um dia. E eu fui disposto, né, a bater uma bola mais tranquilo. Cara, todo analista, todo psicanalista precisa estar em processo de análise com um outro terapeuta. E eu fui bate-bola, parceiro. Primeira bola que sobrou lá com um maluco de 20 anos, eu com 45 não consigo correr igual o cara. Eu já dei logo uma butinada. Aí ele deu uma num amigo meu, eu falei, agora ele vai apanhar. E dei nele de novo. Cara, fui embora mal. Primeiro jogo, isso faz 1 ano e meio. Voltei, fui embora mal. Falei, cara, eu não quero isso, mano. Não quero isso. Fui para análise, minha terapeuta rasgou no meio e falou, parceiro, traz para consciência e para responsabilidade. Se é isso que você quer viver, eu acho que não vale a pena. Agora, você pode viver isso de outra forma. Cara, e aquilo para mim foi impactante, assim, cara, foi muito impactante, porque eu falei, eu vou ter que reinventar, não é o jogo. Eu preciso me reinventar para o jogo. E teve uma outra ocasião, depois passado alguns jogos, e eu fui fazer um jogo e um menino era bom de bola também, 20 e poucos anos, e eu falei com ele, eu falei, pô, cara, dá um toque pro seu time aí, né, meu? Os caras ir na mãe, não precisa chegar tão forte, meu time é mais velho e tal. Ele falou, não, Piduca, de boa. Mas aí, joga o seu jogo. Eu falei, tá bom. Cara, o moleque me deu uma ripada, careca. Sabe aquela por trás que você não espera e até levanta, assim, olha pro lado e fala, porra, de onde veio essa pancada? tá ligado. Na, cara, Esse é o nível de lealdade que você quer jogar, então vamos jogar. na hora, foi isso que eu pensei. Eu falei, moleque, você tá achando que com 20 anos você não vai tomar uma? Você vai sim, mano. Cara, e eu fui pro jogo, chegou uma, e eu só olhava ele, chegou no momento que eu falei, agora sobrou uma bola mais para mim do que para ele, eu falei, vou arrebentar ele. Nesse momento, cara, vem a consciência e fala assim, peraí, o que que você quer aqui? E na dividida eu tirei o pé. E ele se ligou, ele era boleiro, então ele se ligou que eu não dei, que eu tirei o pé. Passou o lance, ele encostou em mim e falou, mano, obrigado pelo que você fez e desculpa eu ter feito o que fiz para você.
E ali o jogo rolou, com disputa limpa, trombada, mas naquele momento caiu a minha ficha do que eu queria dentro de campo. Faz 1 ano e meio que eu tô batendo uma bola e eu não me machuquei, não tive nenhum acidente. E Na não lealdade, machuquei ninguém, exato, cara. na E o jogo é lealdade. duro, às vezes tem falta, sofro falta, tá tudo bem, tem lá cartão amarelo quando precisa, mas é um outro jogo para mim, para Sim, mim. E talvez seja para esse garoto que vivenciou isso. Mas o que eu compartilho, né, por exemplo, com os filhos, né, que estão aí nesse mundo de formação de atleta, é o seguinte: olha que maluco, cara. Tinha um garoto de 9 anos e um irmão de 14 que, mano, os moleques não estavam indo bem no jogo. Sabe quando tá correndo vários clubes grandes assim, joga aqui, faz teste ali, passa aqui, e os meninos estavam indo mal. E o pai veio me procurar. sim. O menino de 14 anos disse o seguinte: Pinduca, quando eu tomo uma butinada no jogo, cara, eu fico cego. Enquanto eu não desconto, eu não tiro o olho do cara. Eu saio do jogo até eu bater no cara. Sim. Aí eu fui no menino de 9 anos. Pô, e aí o jogo pra você? Ah, Pinduca, é o seguinte, eu gosto de dar butinada, mas os caras chegam em mim, eu dou nele também, mano. 9 anos. Aí eu fui no pai. Tudo isso em momentos diferentes. E o pai me fala o seguinte: ó, Pinduca, é o seguinte, cara, eu entendi na minha vida que homem não leva desaforo para casa. Homem tem que resolver a parada na hora. Nós vivíamos essa sociedade, né? E aí, olha a fixação inconsciente dos filhos. O que é não levar desaforo para casa? Se eu tomar uma butinada no campo, eu desconto a butinada no campo. Só que, quando eu foco na butinada, eu esqueço do jogo. E os dois garotos estavam caindo de rendimento. Dois meninos craques de bola. E o Porque não mais. tava dando nada em ninguém, não conseguia render. Pô, ele não rendia, Pindu, porque. é muito doido isso que você tá falando, porque são padrões, né? Vamos dizer assim. Exato. E quantas vezes, velho? Quantas vezes eu não precisava de entrar numa guerra pra eu entrar no jogo, sabe? Quantas vezes, velho, tinha um cara que não tinha nada a ver com nada e eu não xingava o cara, reclamava com o cara, pro cara comigo pra, mano, eu entrar no jogo, tá ligado? Várias e várias, várias e várias vezes, assim, né? E eu não sei se é Sim. certo, eu não sei se é errado, né? Mas era aquilo que, por grande parte da minha vida, resolveu pra mim. Sim. E É aí eu porque fui. dá certo, né, o careca, isso dá certo. A psicologia positiva que eu tô falando, cara, ela empurra você pro desfiladeiro mesmo, pro penhasco. E dá certo. Tem gente que ganha jogo, ganha campeonato, só que também destrói. Então, Sim, por exemplo, deu certo para você. Porra, ganhei tudo. Mas olha o que você trouxe de experiência. Eu ganhei, mas larguei família, filho, esposa, pai, mãe. Não tava nem aí com ninguém, mano. Eu queria ver aqui, ó. E será que é isso mesmo que o ser humano está disposto a abrir mão de tudo? Será que dá para eu entender que existe um mundo e eu posso correr paralelo com ele? sim. Pinduca, eu queria entrar num assunto bem delicado, assim, não é delicado, né, mas um assunto com você, assim, né, que é a relação do álcool nos atletas, né, principalmente nos atletas de alto desempenho, né, porque é aquilo, muita abdicação, muita... que começa lá atrás, velho, lá atrás, você já abre mão de tudo já, velho, você já abre mão de, 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 de uma festinha dos amigos, você já abre mão de tudo para viver a vida de uma vida de alta performance, né, para você entregar. E um dos maiores refúgios para o atleta é o álcool, né? E infelizmente também o álcool ele vai trazer várias e várias outras Consequência. consequências se você não souber usar, se você não souber lidar com isso, né? Existe alguma relação na psicanálise sobre isso? Existe sim, cara. A primeira delas é a nossa formação. Como você foi criado, educado, qual foi o seu meio social familiar. Então, nós temos muitas vezes a transferência, né, de um pai, de um parente, de alguém que foi importante na sua formação, que tinha uma relação com o álcool,
Então você pode trazer tudo isso como algo bacana, porque aquele que você amava consumia o álcool. E aí você transfere isso para você, inconscientemente você acaba levando isso como algo bacana, ou tentando inconscientemente conquistar o seu pai, a sua mãe, né? Ou a imagem paterna, materna, a transferência para as pessoas. Então, psiquicamente existe sim. Agora, fisiologicamente, e aí eu gosto de tomar cerveja, nunca atravessei o samba com álcool, mas eu gosto. Um vinho com a minha esposa, a gente toma. O que que o álcool proporciona? Uma sensação prazerosa. Não adianta eu chegar aqui, cara, que falar para essa galera jovem, ô, não toma não porque é ruim. Aí o moleque toma, falou, ô, esse Pinduca tá viajando, a parada é da hora. Eu vou ser o primeiro a falar que é mentira. Exato, você fala, você tá doido, mano? Você tá... Então, assim, tem esse benefício do prazer, né? Pô, que delícia tomar uma, dá um grauzinho, né? Fica ali balãozinho, fica legal. Pô, bacana, filho. Só que é o seguinte, eu conheço um monte de gente que entrou na parada e não conseguiu sair. E o álcool foi a porta de entrada, depois para o cigarro, para maconha, para cocaína, para outras drogas, né? E às vezes o álcool tem um lance interessante, porque socialmente ele é aceitável, né? Eu não posso curtir a cocaína, a maconha, outras drogas, porque isso não for proibido. Mas o álcool, a sociedade, pô, é bacana estar com os meus amigos, tomar um uísque, tomar uma cerveja. Então, o álcool é uma porta aberta para esse mundo. Aí você pega o cara nessa pressão do inferno que ele vive para ganhar jogo. Não vive família, não vive lazer, não tem prazer nenhum, porque o que era legal jogar bola virou para ele, cara, o caos do mundo, porque se ele não produzir, se ele não render, ele é colocado na lixeira, ele vira um estrume. Esse cara entra no álcool. E aí entra devagarinho, careca. Ninguém entra tomando 10 litros de chopp, ninguém entra tomando 1 litro de cachaça, o cara entra na manhinha e vai percebendo que ali é legal, pô, fico bem, eu consigo descansar minha mente. Parceiro, você está entrando num buraco, porque descansar a mente não está lá. E aí, quando você tem consciência que o descansar a mente não está lá, você consegue até tomar tua cerveja, tomar teu vinho e levar com mais tranquilidade. Então, para quem está nesse lugar de curtir esse prazer e achar que tá normal, é hora que, mano, tem que procurar um profissional para entender essa parada. Tem que cuidar, porque começa na cabeça. Vamos entender o porquê. Lembra do abismo? Vamos entender por que você chegou até aqui, onde você está, para você tomar a decisão. Decisão consciente. Pô, cara, eu vou continuar bebendo, eu não vou beber. Eu vou segurar a onda, porque eu tenho mais 1 ano, 2 anos de vida profissional e eu quero terminar essa carreira, depois eu levo um outro estilo de vida. Então, precisa ter consciência. O que, que a psicanálise do século XXI nos ensina? A fazer as escolhas, colocar o que você escolheu no mundo e assumir a responsabilidade sobre isso. Essa é a Entendi, psicanálise do século XXI. entendi. É um assunto que eu te falei, né? Que é um pouco delicado, assim, porque é uma relação muito forte, principalmente depois de jogos, principalmente ou na vitória para celebrar, ou na derrota para você afogar as mágoas, né? Ali o refúgio, vou te falar, 90% aí dos atletas, assim, né? Ou para celebrar ou para chorar, né? Mas isso aí durante um grande período de tempo, assim, né? Pode trazer consequências severas para essa pessoa, assim, atrapalhar também, né? Às Parte vezes de não, às a vezes não é parte. nem, às vezes não é nem um período grande, né? Se o cara toma um grau, pega um carro e bate o carro, ou ele É, morre ou mata alguém. Quer dizer, ele pode acontecer uma cagada na vida dele num dia, no sim, momento, né? A longo prazo é o vício, deteriorar a própria saúde, deteriorar a relação familiar. Então pode trazer muitos malefícios, mas, cara, ó, o sintoma é exagerar no álcool. A psicanálise vai entender o porquê que esse cara chegou lá. Qual o que está escrito na página 1 e não o sim, que vai está no trazer dia a lá dia. a psicanálise ajuda trazendo lá para trás, resgatando a tua Exato. memória, resgatando as suas Vamos, coisas.
Vamos entender o porquê que eu estou tomando isso. Aí sim, quando eu entendo isso, quando eu trago isso para a consciência, eu não vou falar para o cara deixar de beber, mas ele vai ter consciência para escolher se ele quer beber ou não. Aí o problema, a responsabilidade é de quem? É dele. Tá certo, tá certo. Obrigado pela resposta, viu, Pinduca? Porque esse é um assunto bem. É difícil de falar sobre isso, né, velho? Não é fácil, assim, né? Mas, enfim. Exato. Cara, e uma outra coisa, uma outra pergunta que muitas crianças, muitos jovens me fazem, principalmente esses que estão no processo de evolução, que estão construindo a tua carreira, assim, né? Careca, tem uma final, tô com medo. Como você pode me ajudar? Careca, não tô passando por uma fase ruim. O que você pode falar para mim? E tipo, velho, não tem o que eu falar, né? Você É, como psicanalista sabe o que dizer? afinal, né, o jogo, o título, tem uma representação para a pessoa. Né? O Lacan, que foi um aluno, né, que estudou toda a teoria do Freud e deu continuidade a ela, Jacques Lacan fala sobre aquilo que, para nós, é o significante. É o que isso representa para mim dentro da minha história, né, da minha formação. Então, a primeira coisa é entender qual é o significante para mim daquela final. Isso é importante. Outra coisa, careca, que a gente precisa entender para aliviar a tensão é: nós vamos perder. Quando eu bato no teto, não tem mais para onde ir. Então, em algum momento, eu vou cair. Né? É difícil chegar e é mais difícil se manter. Então, a gente vai, em algum momento, a gente vai cair. O que eu quero dizer com isso? Se eu entendo que a derrota faz parte da vida do atleta, não é que eu vou entrar no jogo para perder, mas eu sei que eu posso perder. E perder faz parte. Se eu entendo só isso, esse só isso já tira um peso muito grande. Porque o que é o medo e a ansiedade exagerada? É a construção psíquica do valor que aquilo tem para mim. E o que normalmente está por trás disso? Eu vou ter o abandono dos meus pais, a torcida vai me detestar, eu vou ser mandado embora do clube, eu vou perder a fama, eu vou perder o meu lugar de status como campeão, eu não vou levar a medalha de ouro. O que eu estou perdendo com isso? Isso a gente vai criando uma construção psíquica que aquela linha, que é legal, né, cara? Peraí, todo atleta vai ter um frio na barriga, filho. Se não der frio na barriga, para de jogar. É de Então você jogar vai na ter. Você vai ter ansiedade, aquele medo de, porra, vamos chegar, fica. Isso serve para preparar a gente. O ser humano, quando via o bicho lá, o monstro, o animal atacando, ele ficava ali tenso, né? Com medo, ansioso. Por quê? Porque isso libera fisiologicamente adrenalina, noradrenalina, vários estimulantes que preparam a gente para a batalha, vamos colocar entre aspas. Então, um pouco de ansiedade, medo é normal. Agora, se eu construo que isso tudo vai me destruir, né? Vou perder tudo que eu tenho se eu perder um jogo, um campeonato, cara, o medo vai lá para cima, eu não consigo jogar. Então, Sim, entender, e você pode dizer melhor do que eu, que você viveu mais tempo nas quatro linhas, você vai perder, né, careca? muito mais do que ganhar, velho, na vida. Exato. E faz parte. Então eu preciso Ganhar só ganha um. entender. Preciso entender. Cara, e aí, perdeu? Perdeu. Vamos pegar agora os fragmentos do que eu não fiz de melhor para ver se eu consigo melhorar minha performance. Então, o fundamental para uma criança é entender. Cara, vai para o jogo, entrega o seu melhor. Mas você sabe que do outro lado tem um ser humano. De novo, nós vamos voltar para o conceito lá. Existe um ser humano que também vai entregar o melhor, e às vezes o melhor que eu tenho para dar não é o melhor do meu adversário, do que o meu adversário. Sim, eu sempre usei uma frase assim, né? A gente começa a ganhar um jogo a partir do momento que a gente sabe que a gente pode perder. Porque você Porque tira é o o peso, momento, né? e é o momento que você respeita quem tá do outro lado também, né? Perfeito.
Porque você entrar achando que você vai ganhar a hora que você quer, você entrar achando que você vai desempenhar o teu melhor na hora que você quer, como se fosse um botão de luz. Você aperta, Não dá. não é assim que funcionam as coisas, né? Não, de jeito nenhum. Pinduca, Pinduca, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem quiser o teu livro, como que faz para encontrar? Hoje na Amazon, você já tem lá, você vai entrar lá e digitar o jogo interno, né? A saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. Então, na Amazon você já consegue adquirir. Para quem quiser entrar em contato para conhecer um pouco melhor o meu trabalho, Anderson do Prado Pinduca, no Instagram está como @pinducaprado. Então as pessoas conseguem ter mais informações, entrar em contato, entender um pouquinho mais, estarei à disposição para o seu público aí que queira conhecer um pouquinho mais, cara. Fechou, fechou. Curtiu estar aqui com a gente, irmão? Curtiu bater esse papo? Pô, cara, que legal. Espero, né, que todos que nos acompanharam aqui aproveitem um pouquinho. Adorei estar aqui com você. Me coloco à sua disposição para quando você quiser falar sobre qualquer assunto relacionando aí a saúde mental, a saúde física. Estou à disposição dos seus seguidores aí, cara. Valeu, irmão. Eu que agradeço aí seu tempo, sua disponibilidade. Foi uma aula aqui pra gente, né? Falar com você sempre é muito bom, sempre me fez muito bem, né? E agora poder compartilhar com o público, poder compartilhar com a galera aqui que acompanha o vestiário. Espero que todos tenham curtido e desfrutado também. Fechou? Um abraço. Pinduca, um abraço. Esse foi Valeu. mais um Papo de Gestão. Você que chegou até aqui no final, peço que se inscreva no canal, peço que você compartilhe com seus amigos, peço que você ative o sininho aí para receber todas as notificações. Curta o vídeo, que a gente aqui no Vestiário está fazendo tudo com muito amor e muito carinho para entregar o melhor para vocês. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus. Uma boa semana para geral. É nóis. Valeu.